Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando mais um episódio do podcast Pé de Fronteiras. Eu me chamo Maria Luandra Azevedo de Oliveira, sou do povo tariano, do território Alto Rio Negro, localizado no município de São Gabriel da Cachoeira. E está comigo também o meu colega Odinei, que vai se apresentar. Olá, tudo bem? Eu sou o Ednei, sou indígena do povo Caingangue, sou estudante aqui da UFPEL também, e estou convidado hoje pela Maria para estar participando desse podcast. E muito obrigado pelo convite, Maria. Eu sou petiana, eu faço parte do Pé de Fronteiras e sou estudante indígena da Universidade Federal de Pelotas no curso de Medicina. E o nosso tema de hoje é sobre o protagonismo indígena do bem viver. Este é um episódio especial devido ao mês de abril indígena. E para esta conversa nós convidamos o Melvino Fontes Olímpio, do povo Baniwa, com nome indígena de Maca, natural da comunidade indígena Assunção do Içana, do território Alto Rio Negro, localizado no município de São Gabriel da Cachoeira, Amazonas. Ele é formado em bacharel e licenciado em Química pela Universidade Federal do Estado do Amazonas, mestre em Educação Escolar Indígena pela Universidade do Estado do Pará, professor e coordenador do Departamento de Educação Escolar Indígena do Alto Rio Negro, pela Federação das Organizações Indígenas do Alto Rio Negro, FOIRNE. Podcast Fronteiras. Oi, Melvino, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Em nome do Pé de Fronteiras, agradecemos por estar conosco. Eu que agradeço pelo convite, né? Prazer estar com vocês aqui nesse momento. Estou no trajeto, né? A gente está desenvolvendo uma atividade junto com o povo Yanomami, é por isso que estou nessa embarcação. Estou até fazendo essa live junto com vocês aí, né? Porque eu considero isso muito importante, e a gente poder também levar as nossas experiências, a nossa trajetória, e, sobretudo, a nossa luta pelo movimento indígena. Então, eu me chamo Melvino, sou do povo Baniwa, Tsaimaca, nome indígena. Então, atualmente estou na coordenação do Departamento de Educação Escolar Indígena e na FOIRNE, né? A FOIRNE é a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro. Então, bom, gente, mais uma vez, né, uma satisfação poder participar desse podcast, que consideramos muito importante, e parabenizar, né, os nossos estudantes que estão lá na região sul, né, por essa iniciativa. E a gente está na conexão aqui com vocês aí pela luta do movimento indígena e, sobretudo, para estarem dentro desses espaços que são importantes para mostrarmos a nossa cultura, a nossa luta, né, as nossas reivindicações e, sobretudo, a nossa organização, né, como povos indígenas de todo o território brasileiro. Eu venho de uma trajetória diferente de que vocês, né, quando eu comecei a contando um pouco da minha trajetória, da vida estudantil, né? Então, são muitos os desafios que a gente passou para estarmos aqui atualmente, e dizer que o quão importante também é a luta do nosso movimento indígena. Eu acho que isso aí me serviu como lição também para a gente poder estar onde nós estamos atualmente, que é lutar pelos direitos à educação de qualidade, sobretudo a implementação da política de educação escolar indígena no nosso território. Então, a minha trajetória não foi nada fácil, porque na época lá era muito difícil a gente acessar a uma universidade, porque não tinha comunicação, não tinha rádio, internet, principalmente naquela época não existia, e que a gente sentia muito essa dificuldade de poder acessar os editais das próprias universidades para estar cursando alguma graduação. E também por opção também, né, que não existia muitas opções, né, por mais que eu gostaria de cursar uma outra faculdade, uma outra linha de formação, né. Então, nessa época, o que veio para São Gabriel da Cachoeira, né, em 2008, 2009, né, então a gente abraçou essa causa, a universidade em si, para a gente poder concluir, né, a graduação de bacharel e também licenciado em Química. Foi um desafio muito grande, mas que serviu também de lição, porque isso serviu para mim também, né? Porque quando estudei o ensino médio numa escola que não tinha professor na área, um professor que não era formado na disciplina de Química,
né? Então eu senti essa muita dificuldade. Então, quando eu ingressei na universidade, eu sempre coloquei na minha cabeça que poderia fazer diferente, né? Então, eu trabalhar com os alunos, tanto é que quando concluí a faculdade, voltei a trabalhar na mesma escola que me formei no ensino médio, mas já com a qualificação na área. Então, eu sempre falava para os meus alunos na época que era desafio na época que estudava, né? Então, não tinha uma pessoa que era formada em área, que conhecia todo o processo de educação, do repasse dos conhecimentos, tudo mais. É porque eu vim de uma escola totalmente diferente, né? Eu sempre vim de uma aldeia, né, onde, tratando da questão da trajetória de vida estudantil, no total eu perdi 5 anos de ensino básico, né, porque não tinha acesso a continuar os meus estudos dentro da minha aldeia, né, que a gente chama aldeia, mas aqui a gente chama de comunidade indígena. E então isso, né, sempre me colocou, como uma pessoa que busca alternativa. Então eu vi uma alternativa de poder sair. Eu fui um dos primeiros da minha família a sair em busca de estudos. Eu deixei a minha família praticamente para trás, né? Os meus pais não tinham condição de me manter na cidade para me poder estudar. Então, quando eu fui estudar no Colégio São Gabriel, na sede do município, eu passei por muitas dificuldades. Então, eu não tinha condição financeira, nem transporte, nem material escolar. Então, tudo que eu aprendi, eu sempre valorizei. E depois que eu terminei o ensino médio, eu retornei para minha aldeia, para minha comunidade, trabalhar também como professor, né? Então isso aí foi uma lição muito grande, porque quando eu voltei para trabalhar na escola, lá em Assunção, os meus irmãos maiores foram meus alunos. Então, isso me emociona muito, porque, apesar de eu ser o último irmão dos homens, né, eu saí, eu fui estudar e voltei para trabalhar na escola, e eles ainda continuavam estudando. E, graças a Deus, hoje, todos os meus irmãos eles estão formados também com a graduação, né, de diferentes áreas, né? Tem um físico, tem um geógrafo, tem um linguista, tem da licenciatura indígena, que é uma luta, consequência de todos esses desafios. O curso de licenciatura indígena tem proporcionado, inclusive, também o ingresso de muitos estudantes até hoje, né? Então, com essa iniciativa é que se cria também as políticas das ações afirmativas. Já nessa época, né, até hoje vigora essa lei, né, que possibilita aos estudantes indígenas a ingressarem dentro de uma universidade através de um vestibular específico. E isso nos motiva muito, porque a gente veio lutando por essa iniciativa. Então, eu me considero fruto também da educação escolar indígena, né, mesmo que seja no ensino básico, né, porque a escola onde eu comecei a minha vida estudantil foi um dos pioneiros a aceitar esse desafio da implementação de educação escolar indígena no nosso território. E atualmente eu sou uma das pessoas que luta bastante por essa iniciativa. Tanto é que nessa viagem que a gente está fazendo aqui, a gente está retornando de uma assembleia para formação da Associação dos Professores do Povo Yanomami. Só contextualizando um pouco assim a FUIRN, ela tem uma abrangência muito grande. Tratar da questão da FUIRN, né, tratar que nem se fosse uma universidade para muita gente, inclusive para nós que somos da FUIRN, do movimento indígena. Ela é praticamente uma universidade que ela te ensina a lutar pelos direitos, né, pela defesa dos territórios, da educação, da saúde. Atualmente ela tem uma força muito grande, porque as iniciativas que atualmente se tornaram políticas a nível nacional, a maioria teve início aqui na região do Rio Negro, como a própria saúde indígena, a educação escolar indígena, para o funcionamento dos DCs em todo o território brasileiro. Iniciou-se aqui na região do Rio Negro, pela luta da FUIRN, pela luta do movimento indígena.
Então, isso aí nos motiva bastante, porque parece-me que os desafios ela aparecem a cada dia, mas isso nos impulsiona também a buscar essas alternativas, porque a gente vê que realmente o que as nossas antigas lideranças lutaram, a gente está aproveitando na atualidade. E o que a gente está lutando hoje são os nossos filhos, os nossos netos, que vão estar podendo utilizar, né, podendo ser as pessoas que serão beneficiados daqui para frente. Então, é isso um pouco da minha trajetória, e dizer que dentro da FOINE são 23 povos indígenas, que é diferentemente das outras regiões, que é apenas um povo, né, que é apenas uma etnia que predomina uma região. E aqui no município de Santa Isabel, Barcelos e São Gabriel, que é uma área que a FOINE abrange, são no total de 23 povos indígenas diferentes. E temos aproximadamente 14 ou 16 línguas faladas no território. Então, trabalhar essa parte da educação escolar indígena, saúde indígena e outras iniciativas de projetos requer muita doação mesmo, porque você não vai trabalhar apenas com o povo, né? E sim com cada região tem as suas especificidades, as suas línguas, culturas totalmente diferentes uma das outras. A FOINE hoje em dia tem 5 regiões administrativas, e esse é onde a gente está navegando agora, é uma das regiões, né, que é do Baixo e Médio Rio Negro. A gente tem do Alto Rio Negro, a gente tem do Içana, a gente tem do Alpés, a gente tem do Rio de Fié, temos também ali da região do distrito de Aoreté. Então, são regiões muito grandes. Então, dentro dessas organizações geopolíticas da FOI, existem as pessoas de referência, né? Então, os coordenadores regionais, então, os articuladores regionais, tanto no Departamento de Mulheres, de Juventude, de Educação. Então, a gente trazer essa perspectiva de que é possível trabalhar essa parte de organização interna e poder fortalecer cada vez mais a nossa luta pela defesa do território. Tanto é que hoje, né, a gente está com aproximadamente 39 anos, que vai completar no final da semana que vem, é a fundação da FOIRN. Então, a FOIRN vai completar daqui a uma semana, praticamente, os seus 39 anos de luta e de resistência. E a partir disso aí, a gente vê que os nossos antepassados, os nossos grandes líderes, né, eles tiveram esse compromisso, essa preocupação de nos manter pessoas livres atualmente, né, no nosso território, graças à demarcação das terras indígenas. Então, aí a gente vê a importância de ter um território protegido. E ali também fazer essa diferença do território que é a terra, mas nós, como indígenas, também a gente tem o nosso próprio território, que são as nossas línguas, que é a nossa floresta, que é os nossos rios, que é a nossa vivência. Então, traz esse olhar muito na atualidade, essa parte de a gente poder ter essa corresponsabilidade como instituição e como também pessoas, né, que estão na linha de frente através dessa organização que a gente representa hoje. E atualmente, né, a gente tem toda essa parte da implementação da política de educação escolar indígena, e atualmente ter a universidade indígena a nível do Brasil, né? E aqui no Rio Negro já se pensava em aproximadamente 15 anos atrás esse modelo de universidade, né? Que a gente chama a gente batizou ele aqui no território como Instituto de Conhecimentos e Pesquisas Indígenas do Rio Negro. Então, essa iniciativa a gente sempre tem buscado e levado também como pauta dentro dos espaços de discussão, de mobilização, inclusive no espaço do ATL, né, que é Acampamento Terra Livre. Recentemente a gente esteve presente lá, né, lutando com os nossos parentes do Brasil todo. A gente pôde acompanhar também toda essa parte das agendas institucionais, da luta do movimento indígena, pela reivindicação. E essa sempre foi e sempre será a luta do movimento indígena, não pensando somente no individual, mas no coletivo sempre, porque
A essência do movimento indígena, de povos indígenas, sempre foi isso, a parte do coletivo. Então, queria trazer um pouco essa reflexão, né, e agradecer também por essa oportunidade de a gente poder estar aqui contribuindo com vocês nesse pequeno diálogo e a gente se disponibilizar também, né, quem sabe poder chegar até a universidade onde vocês estão, né, e a gente quer muito acompanhar também todo o processo, né, da saída de vocês do território, né, principalmente dos jovens que nem a Loanda, por exemplo, que está aí agora, né? Também tem acompanhado essa parte da luta do movimento indígena, as políticas das ações afirmativas, né? Então, é vestibular específico para os povos indígenas. E a gente vai estar sempre mantendo essa luta para que mais direitos possam ser assegurados pelas universidades, que a gente sabe que não é fácil. Eu também já fui aluno da Unicamp, da UFSCar, já passei por essas universidades e bem recentemente também a gente concluiu o nosso mestrado na área de educação escolar indígena na Universidade do Estado do Pará, né, que nos possibilitou também crescer cada vez mais, né, pela defesa dos nossos territórios, principalmente da educação escolar indígena. O nosso muito obrigado, né, de poder fazer parte desse pequeno momento, né, e quem sabe daqui para frente também a gente poder cada vez mais contribuir com o desenvolvimento dos nossos territórios. Quando você falou da tua trajetória aqui, eu gostaria que falasse um pouco da tua trajetória, assim, de forma pessoal, no intuito de falar um pouco da tua realidade na questão da realidade como da convivência na comunidade, sabe. Você falou da tua dificuldade, assim, da questões financeiras, da moradia, etcétera, mas como que foi a tua saída da comunidade para o município, por exemplo? Você morava numa comunidade, lá nós chamamos de comunidade, que é aldeia, barra aldeia, né. Como foi sair, ter que deixar tua família, seus costumes, como é que foi essa trajetória? O tanto de Primeiro que... rito, etcétera, que eram praticados dentro da comunidade, né, como que foi sair, deixar isso para trás e ter que ir para o município? Apesar que o nosso município, ele é considerado o mais indígena do país, né. Como é que foi naquele tempo da tua saída da tua aldeia para o município? Uhum. Bom, primeiro que eu não conseguia, por exemplo, me expressar direito na língua portuguesa, né? Hum, Foi um dos primeiros desafios que eu tive, né? Porque eu sempre fui a pessoa que, após a chegada dos missionários, nos incentivaram a falar a língua geral. E a língua geral que é o Nhangatu, ela não é minha língua oficial. A minha língua sim, oficial é Baniwa, né? Então, com a isso. perda do Baniwa, eu aprendi a falar a língua Nhangatu, e com isso aí eu sempre fui fluente na língua Nhangatu, que até na escola eu falava com meus colegas. Eu lembro muito bem que eu, entre 12, 13, 14 anos, eu não sabia falar o português. Então, isso aí Uhum, foi um dos primeiros desafios para mim poder sair, né? Mas a alternativa que eu encontrei para mim poder continuar meus estudos, que era uma força de vontade muito grande, foi através dos próprios missionários, né? De a gente poder tentar seguir essa vida religiosa, foi um dos caminhos que a gente encontrou para poder chegar à escola, porque na comunidade não tinha como continuar o ensino médio, né? Terminei o ensino fundamental muito tarde, né? Então, como não tinha como continuar o estudo, praticamente eu perdi, como eu falei, né, aproximadamente 5 anos de perda de vida estudantil, né? Que quando terminei a antiga quinta série, eu não tinha como continuar na época chamado ginásio, né? Que é atualmente ensino fundamental 2. Eu não tinha condição porque não tinha escola ofertando. Então eu parei de sim. estudar. Aí depois disso aí, teve a implementação da educação escolar indígena, como a escola aceitou, né, ser pioneira nesse novo modelo de educação, então a gente continuou novamente, passo a passo, até atualmente chamado nono. Isso aí, depois de 9 anos, parei de estudar novamente, não tinha como continuar porque não tinha ensino médio. Então, eu parei mais 2, 3 anos. 3 anos, na verdade.
quando fui, depois de 3 anos, eu falei, não, eu quero ir estudar, eu quero continuar a estudar. E a alternativa que encontrei é ir como seminarista, né? Sim. Aí, então, foi o primeiro caminho que eu encontrei. Então, quando eu fui para São Gabriel da Cachoeira, foi um desafio muito grande, porque quando eu cheguei no seminário, a gente sente no mesmo espaço, né, com outros povos, outras realidades, outras culturas. E aí eu me senti muito discriminado. Eu acho que foi um dos motivos de eu ter saído também do seminário na época, porque eu me sentia muito discriminado por ser o único banila dentro de outros povos. Então, foi um desafio muito grande. Eu tive que sair, né? Tanto é que os nossos orientadores, na época lá, os padres, viram das minhas dificuldades, né? Sensibilizaram e eu saí. Só que quando eu saí, eu não tinha como não tinha como me manter. Aí eu tive que buscar outras alternativas para me poder continuar o estudo. Eu fui voluntário, inclusive, no Centro Missionário Salesiano, fui voluntário na escola mesmo, para poder concluir o ensino médio, né? E quando eu concluí o ensino médio, eu retornei, como eu falei um pouco já da história, mas especificamente nessa época, foi um desafio muito grande, foi um choque cultural para mim, porque eu não, eu sempre fui uma pessoa que gosta de partilhar, gosta de estar no meio das pessoas, né? E eu Sim, sim. sempre me envolvi também na pastoral da juventude, né? Que me possibilitou muita coisa, né? Então, estar dentro da PJ, que a gente chama até hoje, né, foi dos incentivos muito positivos que me manteve, né, firme nos estudos, né, na igreja, na escola, né, e também na vida social. E a partir da própria Pastoral da Juventude é que a gente inicia também uma nova etapa da vida, que é a criação do próprio Departamento de Adolescentes, Jovens e Indígenas na FUIR, e Ah, atualmente ali foi o como início. foi nessa época. Então, aí a gente conseguiu mobilizar toda essa parte da organização da juventude nossa do Rio Negro. Então, surgiram dois espaços fundamentais atualmente, né? Que é o Departamento de Educação Escolar Indígena. Não, que é o Departamento de Adolescentes e Jovens Indígenas do Rio Negro, Papuí, e também a Secretaria Municipal de Juventude aí da Prefeitura. Foi uma luta que me possibilitou também, atualmente, ser um dos protagonistas da luta e poder ter esse espaço atualmente dentro da Prefeitura e também dentro da própria FOI. Inclusive, um dos primeiros coordenadores do Departamento de Adolescentes e Jovens Indígenas na FOI fui eu. Nessa época estava eu, a Maria Brazão, a Desimar, né, que foram as primeiras pessoas a estarem no comando do Departamento de Adolescentes e Jovens Indígenas. Foi um dos desafios onde a gente iniciou praticamente a luta dentro do movimento indígena. Perfeito. Sim. Olá, tudo bem, Melvino? É um prazer estar conversando contigo, um prazer te conhecer. Ouvi muito falar de você nos últimos dias. Tenho aqui do meu lado uma grande fã, pelo jeito. Obrigado. Ouvi muito falar o seu nome, no bom sentido, e também estou me tornando, de tanto ouvir, um grande admirador da sua história, né, da sua Obrigado. trajetória. E, bom, e quanto a um sulista, né, eu tenho várias curiosidades, né, sobre o povo de vocês, os povos do norte, né, em geral. Eu gostaria de saber, nos dias atuais, como que é a questão da resistência e da permanência, por exemplo, da questão linguística, dos artesanatos, das atividades, né, dos saberes tradicionais do seu povo, como que nos dias atuais se mantém esses saberes, a questão da língua, a questão das artes, a questão das manifestações culturais?
Bom, primeiro que na minha época a gente perdeu literalmente todas essas práticas, né, das danças, das confecções de instrumentos musicais, dos adereços. Na época a gente, da minha geração, por exemplo, ele já não tinha mais essa prática dentro das comunidades, principalmente da minha comunidade, né? Então aí se inicia um outro processo de fortalecimento e do resgate dessas práticas, né? E o que possibilitou muito essa parte é justamente aí a questão da educação escolar indígena, né? A língua nossa, por exemplo, se tornar uma das primeiras línguas a serem ensinadas dentro do nosso território. Isso aí é possibilitado, né, por essas iniciativas da própria educação escolar indígena. E então essa prática de línguas, né? Atualmente a gente está com um desafio muito grande porque se você for andar no território do Rio Negro, você vai encontrar muitas crianças falando a maioria na língua portuguesa, mas que a língua materna ela está viva dentro da sua comunidade. Por exemplo, os meus sobrinhos, que quando eu chego, eu pergunto deles na nossa língua, eles respondem na língua. Uma senhora chega, pergunta na língua, responde na língua. E quando uma pessoa que não fala a nossa língua chega e pergunta em português, também responde em português. Então, isso tem possibilitado muito a esse resgate, essa valorização da nossa cultura, principalmente da língua. E essas práticas culturais, né, das danças tradicionais, né, a gente tem acompanhado muitas experiências que estão sendo é, realizadas agora nas escolas indígenas. Só no município de São Gabriel, por exemplo, a gente acompanha mais de 236 escolas indígenas. E na região de Santa Isabel, a mesma coisa, não no total desse número, mas com um número bem reduzido. E a gente vê que realmente, né, elas estão trabalhando essa parte do fortalecimento das práticas culturais, experiências sendo trabalhadas dentro do espaço da escola. E, e um dos exemplos que a gente tem trabalhado muito e acompanhado são as implementações das escolas vivas dentro do território, né? Lá na minha comunidade, por exemplo, né, existe esse projeto de escola viva que tem esse compromisso, essa responsabilidade e objetivo de trabalhar esse resgate das práticas culturais, né? Tanto na dança, na confecção de instrumentos musicais, né, vestimentas, também essa parte da língua materna. A minha geração não sabia mais dançar, por exemplo, né, dança tradicionais nossas. Agora, né, as crianças, praticamente os adolescentes com a faixa etária de 10, 11 até 18, 20 anos, eles já começam a praticar, né, essas danças. Tanto é que, com isso aí também a gente acabou aprendendo também com eles, né? Então, esse projeto a gente vê que realmente dá resultado nessas práticas, no cotidiano, é que trabalha-se a parte convencional no primeiro momento, então pela parte da manhã ou pela parte da tarde, essas práticas culturais elas se tornam um dos trabalhos que é realizado no contraturno, em uma parte do dia para trabalhar ou então no final de semana. Então, eles têm essa metodologia de trabalho atualmente, e isso aí é graças à educação escolar indígena, à política de educação escolar indígena. Então, é o que está acontecendo na atualidade. E agora, né, a gente consegue acompanhar também a dança do Cariçu, a dança do Mauá, do Pique, né, do Japuriçu, do Capiuaiá. A gente vê os nossos jovens, as nossas crianças dançando atualmente, né? Isso nos fortalece muito, né, de ver que realmente a questão da educação escolar indígena ela tem sim um resultado. O único desafio é justamente fazer com que o poder público possa reconhecer esse modelo de educação. Perfeito. Ainda continuando sobre na questão da cultural, eu gostaria que falasse um pouco sobre a Semana Cultural, que é Cariamã, né, que acontece ali do povo Baniwa, né? Poderia nos falar um pouco sobre isso?
Sim, sim, existem dois, né, que é masculino e feminino. Então, essa prática ainda existe atualmente. Eu passei por ritual em 2021, bem recente, né, também porque como a gente não praticava mais esse ritual, e a gente acabou passando bem mais tarde, né? Então, porque esse ritual, ela é um ritual de passagem, né, de uma vida, de uma fase para outra, né? Para uma fase Sim, adulta, ela te prepara para uma fase adulta. Tanto é que na concepção nossa dos povos indígenas do Rio Negro, o Cariamã, ela serve justamente para fazer com que você tenha essa noção do que é ser uma pessoa adulta. Por mais que você esteja, por exemplo, com 10, 11 anos, né, se você passou por esse ritual, você é considerado uma pessoa adulta. Enquanto que uma pessoa, por exemplo, de 10, de 20, ou então de 18 anos, que é a fase que a legislação brasileira considera uma pessoa adulta, né? Se ela não passou por esse ritual, ela continua sendo uma criança, né? Que não tem a responsabilidade, que não tem compromisso, que não tem essa sensibilidade de poder é, ser a pessoa responsável. Então, o ritual do Cariamã, ela serve justamente para isso. Isso é no contexto masculino. Existe também na feminino, que é da passagem da moça, né? Então, sim. existe também esse momento, né, de aconselhamento, né, e levar também essa responsabilidade, né? Isso ainda existe nos nossos territórios. Uma pergunta pessoal também. Como eu e a Luandra somos alunos do curso de medicina, né? Então, e um dos Sim, sim. intuitos que a gente conversa rotineiramente aqui, que é essa unificação da medicina tradicional indígena com a medicina convencional, digamos assim, né? Com o que a gente saiu do território para buscar esse conhecimento, né? E voltar para agregar junto com o conhecimento tradicional, a medicina tradicional. E, dito isso, gostaria de saber como que está aí na comunidade de vocês, no território de vocês, essa questão da medicina tradicional. Ela ainda é bem presente ou ela está numa fase de resgate também, assim como os costumes? Bom, essa parte de medicina tradicional, ela sempre esteve viva dentro dos territórios indígenas, das comunidades. Até porque não há muita presença, inclusive, da equipe de saúde na maioria das comunidades. Existem os polos básicos, né, que são bem pontuais, apesar de eles fazerem trabalhos também voltados para a valorização da medicina tradicional, né, mas muitas vezes acaba não atingindo a sua maioria, mas que dentro do contexto da vivência cotidiana, a medicina tradicional ela é ainda uma das alternativas que a maioria dos povos indígenas tem valorizado bastante, né? E tanto é que pelos próprios distritos sanitários especiais indígenas atualmente eles têm valorizado muito essa política, né? Esse fortalecimento e das práticas, né? E também na formação dessas pessoas. A gente tem acompanhado um pouco também desse trabalho que os agentes indígenas de saúde, né, têm recebido orientações, né, para que de fato possam esses dois conhecimentos científicos, né, poder sempre andar juntas, né? E a gente acredita que tanto como medicina convencional como medicina indígena, elas têm a capacidade de cura, né? Aí, muitas vezes, para nós, indígenas, vale mais a nossa do que muitas vezes o próprio da ciência não indígena. Então, principalmente na questão de pagelância, de benzimentos, né? Que muitas doenças, por exemplo, que não aparecem para os brancos, né? Para nós ela é simples de se curar, mas que na medicina branca, né, é uma doença que muitas vezes nem aparece, mas pelo benzimento, pela pagelância, para nós na cultura indígena ela é possível curar. Só que muitas vezes, dentro dos hospitais, por exemplo, eles não são aceitos. Essas práticas
da medicina tradicional. Então, isso aí ainda é um desafio que precisa ser fortalecido, né, para que tenha presença dos saberes indígenas dentro dos hospitais, por exemplo. E, principalmente nas cidades, agora nas aldeias, nas comunidades elas são praticadas e não deixando também, obviamente, utilizar os medicamentos não indígenas. Perfeito, meu Vino. Poderia nos contextualizar onde exatamente você está? Você já falou um pouco sobre isso, né, como é que você está conectado, estando num bot, Ah, né, pra lá nós conhecemos como bot, eu acredito que a maioria das pessoas olha não aí, o conhecem ali, ó. pessoal tão com paciência aqui comigo. Agradeço a eles. Tá todo mundo quietinho. Tá. Bom, a gente está no Médio Rio Negro, né? Aqui na região de Santa Isabel do Rio Negro, no município. A gente acabou de sair aqui do Rio Marauiá, né, que dá Ah, sim. acesso às terras indígenas. Sim, sim. E a gente está seguindo agora para Santa Isabel e amanhã a gente já segue novamente para retornar ao município de São Gabriel da Cachoeira e no dia seguinte a gente já segue para o Alto Rio Negro. Então a nossa vida praticamente está nesse escorre, né? E para a gente poder estar conectado aqui, né, o Departamento de Educação Escolar Indígena, a gente conseguiu, através das nossas iniciativas, né, dos projetos que a gente escreve, né, para os editais, a gente é mantido pelos projetos, né? Então, um dos projetos possibilitou que a gente pudesse comprar uma antena Starlink, né? É por isso que a gente está conectado aqui, né? Já é uma das iniciativas do nosso departamento e a gente vai estar trabalhando aqui, né? Daqui a pouquinho a gente já chega em Santa Isabel. A gente acabou de vir lá do Chapono Balaio, muito distante. Eu vou compartilhar com você um pouco depois aqui dessa chamada aqui no seu WhatsApp, por onde a gente passou agora, né, nesses dias que a Perfeito. gente teve aí, dos desafios de puxar, eu mandei até para você aí, uma das cachoeiras que a gente estava puxando, Sim. quase ficamos ilhados para lá porque o igarapé praticamente estava muito seco, a gente quase que não conseguiu chegar até a foz. Mas é assim mesmo, então eu acho que o São os movimento desafios, indígena é né. isso, o movimento indígena é isso e nos possibilita também superar esses desafios. Maravilha, meu Vino. Tem mais alguma pergunta? Meu Vino, foi um prazer conversar contigo, que nossa, que saudade de bater um papo, assim, com alguém da nossa terra, né. Como eu falei, eu estou para o outro canto do nosso Brasil, então matar um pouco a saudade, assim, de casa, assim, falando contigo é maravilhoso, sabe. Eu meio que fiz uma viagem durante a tua fala. Sim, sim. E muito obrigada, meu Vino, muito obrigada mesmo. Eu acredito que era isso. Obrigada pelo seu tempo, pela tua disponibilidade, né, apesar de estar no Rio, estar dentro de um bote, estar em viagem, e mesmo assim você fez, questão de comparecer, de estar conosco. Então, em nome do PET Fronteiras, eu agradeço muito, e que sua viagem siga tranquila, siga em paz, que dê tudo certo, que continue fazendo seu trabalho maravilhoso, como eu sempre falo mesmo, eu admiro muito a tua trajetória, a tua vida, assim, a tua pessoa também, então, bom trabalho e um forte abraço. Tá bom, obrigado mesmo. Eu que agradeço, né, por esse espaço, né, no que puder contribuir com vocês aí, a gente vai estar sempre à disposição, né? E se caso der também a gente chegar aí com vocês também e falar pessoalmente das nossas experiências, né? A gente vai estar aí à disposição também para contribuir, tá bom? Muito Para obrigada. todos aí e estamos aí. Obrigada, até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E assim finalizamos este episódio especial de Abril Indígena, com o nosso convidado Melvino Olímpio, do povo Baniva, do meu território, Alto Rio Negro, e com o meu colega Odinei, do povo Caigangue, representando o Sul, né? Então, muito obrigada, espero que tenham gostado um pouco. Esperamos voltar mais vezes. Isso aí, o que tem que pedir no final?
se inscreve, deixa o like. É isso aí, muito obrigado. Senhor.